Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero convidar você a abrir comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículos 1 a 15. 2 Coríntios 8, 1 a 15. A palavra do Senhor nessa noite vai nos guiar a uma jornada à generosidade, a aprendermos a ser uma igreja generosa ou mais generosa, ou de fato generosa, a exemplo da igreja da Macedônia, que aparece aqui nesse trecho que nós vamos ler. 2 Coríntios 8, 1 a 15. Eu peço que você preste bastante atenção na leitura que eu vou fazer. Diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque eu posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo, vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisso, dou a minha opinião. Convém que vocês façam isso, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a hora passada, para que assim como mostram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim, haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra, lida, e pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração. Que eu seja aqui porta-voz do Senhor, boca de Deus, para falar ao seu povo. Ministra sobre as nossas vidas e nos ensina, ó Deus, como igreja. E nos desafia naquilo que o Senhor quer ministrar sobre nós. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, ó Pai, porque sem o Senhor nós não conseguimos nem sequer responder a essa palavra. Mesmo ouvindo o ensino explicado, nós não temos condições em nós mesmos para isso. Mas que o Teu Santo Espírito atue em nós, confirmando essa palavra e nos encorajando e nos capacitando a vivermos uma vida assim como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Pastor presbiteriano, via de regra, não gosta muito de falar de dinheiro, não. A gente não tem muito esse hábito. Por conta de um contexto de um evangelicalismo da mídia, da televisão, das denominações que ficaram famosas pelos seus programas de televisão e pelos seus maus hábitos de pedir dinheiro constantemente, a gente às vezes se resguarda de falar desse assunto. Mas a verdade é que esse assunto é necessário na vida cristã. Não é à toa que, se você participa da classe de casais, nós temos falado sobre piedade financeira, não é verdade? Mas a gente precisa falar isso com toda a igreja. É um assunto que interessa a todos nós. Não é uma dica de como ter mais dinheiro, não sou o seu coach financeiro nessa noite. Mas é de como administrar, como olhar para os recursos e para as riquezas a partir da perspectiva da palavra. E a perspectiva que a palavra traz para nós, ela é de generosidade. Eu não estou pregando essa mensagem porque a igreja pretende fazer uma grande obra e a gente vai fazer um apelo financeiro no final
para que você contribua mais e a gente possa construir aqui ou acolá, ou comprar isso ou aquilo, ou iniciar alguma empreitada, seja ela em ação, ou seja ela em construção, ou seja ela em aquisição de algum bem. A minha preocupação aqui não é porque está faltando dinheiro no caixa da igreja e a gente precisa desesperadamente contribuir mais antes que a gente fique no vermelho. Embora é sempre necessário que a gente contribua, e eu espero que também seja um efeito da mensagem que você venha contribuir com fidelidade. Mas a verdade é que falar sobre a vida financeira, a generosidade, a nossa relação com as riquezas diante do Senhor e na casa de Deus e na obra de Deus é uma questão espiritual, antes de qualquer coisa. É um assunto de cunho espiritual. Deve ser um interesse nosso, não porque o dinheiro não é separado da nossa vida com Cristo. Muito pelo contrário. Tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. E tudo que nós podemos ter, é Ele que sustém, é Ele que mantém. E se Ele quiser tirar, Ele mesmo tira, e quando Ele quer dar, Ele derrama em abundância no tempo devido. O dinheiro tem tudo a ver, e os bens e as coisas, com aquilo que o Senhor também faz por nós. Mas de longe é a coisa mais necessária na nossa vida. Mas não chega nem perto daquilo que é mais importante para nós. E é por isso que, ao falar dessas questões, eu vou sim tocar nas questões financeiras, mas falar de generosidade é falar de muito mais do que questões monetárias, uma quantia de dinheiro, sobre moedas ou sobre uma questão econômica. Nós estamos falando do nosso coração diante do Senhor, e a palavra de hoje é para falar sobre a nossa vida espiritual dentro das questões financeiras, dentro da generosidade, falando mais amplamente. A perspectiva que a palavra traz para nós, ela é de que nós devemos estar pronto para atender, oferecer, dar. Não só aquilo que a gente acha que deve, mas tudo aquilo que a gente possui e tem. É para ser compartilhado. Nós falamos muito hoje de manhã a respeito disso na classe de casais. E você que estava lá, então teve já alguns spoilers da pregação de hoje e tem alguns lampejos disso. Mas o texto que nós lemos aqui é Paulo escrevendo, parte da carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, já a segunda carta que ele escreve, onde ele trata de uma série de coisas, inclusive a respeito da generosidade. E ele fala com essa igreja a partir de um ponto específico, que são as igrejas da Macedônia. Ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia para chacoalhar a igreja de Corinto em relação à necessidade de ser mais generoso, de olhar para as questões financeiras, olhar para a possibilidade de ajudar e abençoar outros trabalhos, pessoas e o desenvolvimento do reino de uma maneira mais piedosa, mais parecida com Jesus. E o meu desejo nessa noite é que as igrejas da Macedônia, assim como elas desafiaram a igreja de Corinto, elas também nos desafiem, ainda hoje, a sermos uma igreja mais generosa, a sermos uma igreja pronta a dar, não só do bolso, mas também do coração. A dar não só aquilo que a gente pode segurar com as nossas mãos, mas principalmente aquilo que não tem valor que possa comprar. As igrejas da Macedônia eram igrejas menores, muito provavelmente menores que as de Corinto, mais simples, claramente mais pobres, mais jovens, mas ainda assim davam um show de generosidade. Se tornaram um exemplo na boca de Paulo, que estava lá com eles, e viu exatamente o que eles estavam fazendo e dispostos a fazer. Paulo queria levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém, e os macedônios não só fizeram parte desse ofertório, como insistiram para fazer parte desse ofertório. Antes mesmo que alguém perguntasse para eles se eles queriam participar, Paulo conta para nós no texto que nós lemos, que eles insistiram para fazer isso. Ali no versículo 4, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. A generosidade era uma característica muito cara para as igrejas da Macedônia. E para eles era muito óbvio que, independente da quantidade que eles pudessem dispor, tudo aquilo que eles tinham precisava ser compartilhado. Não era só para eles, mas precisava cair nas mãos das pessoas que sofriam, que padeciam de alguma outra necessidade e que eles deveriam compartilhar. Uma igreja de poucos recursos, profundamente pobre, como o texto diz, mas uma igreja que possuía tudo o que precisava
e por isso eram ricos em generosidade. Paulo faz esse contraste de uma maneira muito interessante, dizendo: profundamente pobres nos recursos financeiros, mas imensamente ricos na generosidade. Essa mensagem de hoje ela vai ser um pouquinho diferente, porque ela não vai ter vários pontos. Se você tem o hábito de anotar aí, pode anotar o ponto da mensagem. É um só. A gente precisa ser mais generoso. O ponto da mensagem é generosidade. Sejamos generosos. Nós precisamos aprender a ter generosidade. E esse convite para contribuir é para nós também nessa noite. Eu quero andar com você pelo texto e a gente ir observando aí nos versículos aquilo que é sendo dito. O quanto essas palavras de Paulo vão repetidamente nos instar a sermos generosos. Precisamos ser mais generosos. Ele fala então que as igrejas da Macedônia, mesmo em meio a grande tribulação e prova, manifestam algo que vem antes da questão financeira. Profunda alegria. Abundância de alegria. A característica que eles carregavam não era a riqueza então financeira, e mesmo antes de falar da generosidade, o que marcava a igreja da Macedônia era a profunda alegria. Essa alegria não era simplesmente a capacidade de rir, sorrir, contar piadas, boas histórias, mas era a capacidade de se ver consolado. A alegria no Senhor, a certeza de que eles estavam amparados na força e no braço do Senhor. E mesmo que passando por grande tribulação, grande incômodo, grande dificuldade financeira ou de outra ordem, eles mantinham a alegria no coração. A alegria era abundante. E aí ele fala, a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Justamente no tempo de escassez é que eles começaram a demonstrar ainda mais a capacidade deles de compartilhar. Não foi na hora da riqueza, não foi no momento que tinha muito, quando estava sobrando, quando os cofres estavam cheios, quando a arrecadação era maior do que a necessidade, que eles resolveram participar da vida do reino, financeiramente, com generosidade. Mas justamente no tempo em que era mais escasso, em que os bolsos estavam mais secos, mais vazios, em que os cofres nem faziam muito som porque não tinha moeda para depositar. Foi nesse momento em que eles mostraram grande capacidade de compartilhar pela sua generosidade. E Paulo afirma que ele mesmo podia testemunhar que na medida das posses que eles tinham, e é como se Paulo se corrigisse ou adicionasse para dar mais ênfase, não só nas posses, mas até acima delas. E lembra que nós não estamos falando de uma igreja rica, mas de uma igreja que tinha pouco. Imagine você, aquele mês apertado, difícil. É um mês que talvez a gente menos pense em fazer alguma coisa por alguém porque está apertado, difícil. Pois nesse mês, nesse dia, nesse tempo, foram que as igrejas da Macedônia contribuíram mais, acima daquilo que elas pareciam possuir. Porque elas não estavam tão preocupadas consigo mesmas. Elas não estavam tão desesperadas com a sua própria condição. Para elas era mais importante o compartilhar. A necessidade do outro era gritante aos olhos deles. Eles sabiam que podiam aguardar um pouco mais, ainda que humanamente talvez nem sequer pudessem. Mas na confiança do Senhor, eles disseram: eu tenho aqui para comprar o pão, mas tem gente lá que também não tem. O Senhor vai me dar, envia para quem não tem. O Senhor vai providenciar o meu pão. Eu quero ser a providência do pão do outro, mesmo que eu fique sem. Eu aguento um pouco mais, eu posso ficar sem, mas o outro, eu quero que ele seja ajudado, eu quero abençoá-lo, para que ele tenha o que comer. Paulo fala algo muito importante no versículo 3, é que eles contribuíram de forma voluntária. É importante sim a gente receber ensino de todas as ordens, e a gente sempre vai falar de muitas coisas da nossa fé ao longo de anos de igreja e sermões pregados e sermões ouvidos. Mas que bom se a gente tivesse voluntariedade em algumas coisas que são plenamente óbvias, não é verdade? Mas a gente não tem. A igreja da Macedônia não precisou de uma carta de Paulo e nem do sermão do pastor Lucas. Eles fizeram voluntariamente. Movidos pelo amor que eles tinham pelo Senhor, eles contribuíram mais. Eles deram mais. Eles se doaram mais. A voluntariedade deles vinha de uma convicção
de que aquilo que eles tinham não era deles. E eles nem sequer precisavam esperar retorno. O que eles queriam era dividir. Aquilo que não é meu não pode ficar no meu bolso. Hoje pela manhã nós compartilhamos a fala de um autor chamado Peter Scazzero, que ele diz que quando nós entendemos que tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos não é nosso, mas é para ser compartilhado, e nós não compartilhamos, nós retemos, então nossos bens são roubados. A nossa riqueza é roubada, porque ela devia estar nas mãos de outro, e a gente retém por egoísmo. As igrejas da Macedônia não eram mão leve. Não levavam as coisas que eram dos outros. Muito pelo contrário, para não correr o risco de reter o que não era seu, eles davam acima de suas posses. Eles faziam mais do que era esperado. E o contraste é justamente com a igreja de Corinto, que talvez tivesse muito mais condição, uma igreja maior, robusta, que podia contribuir com liberalidade, mas retinha para si. Tinha dificuldade ainda de contribuir. Nós vamos ver mais adiante que eles não eram, eles não faziam nenhuma participação. Eles tinham alguma participação, mas era tímida. E Paulo faz uma recomendação para eles, mas nós chegaremos lá. A voluntariedade, então, do povo da Macedônia era tamanha que no versículo 4 a gente vê que eles pediam com insistência para poder participar da obra missionária, para poder abençoar a outra igreja, para poder investir na vida de Paulo, que levava o evangelho, ou para pedir para Paulo carregar as ofertas até a cidade onde ele fosse, para que o reino se expandisse, para que as pessoas pudessem ouvir da palavra, para que bocas pudessem ser alimentadas, mas para que corações pudessem ser cheios do evangelho. Eles queriam participar desesperadamente. Eles estavam incomodados por não ter ainda enviado as suas ofertas, ainda que fosse apenas R$1. Aquele R$1 estava incomodando eles. Eles precisavam compartilhar, não pode reter, não pode ficar para trás. Eles não queriam dar as sobras, eles não queriam dar o que não ia ser usado, mas eles queriam dar tudo o que eles tinham. E eles não fizeram somente como era o esperado, versículo 5. Mas pela vontade de Deus, eles entregaram a si mesmos, não nas pessoas em primeiro lugar, mas primeiramente ao Senhor. Não dá para encontrar verdadeira generosidade simplesmente participando de trabalhos voluntários, programando na sua conta lá um débito, uma transferência para a instituição XY, ou programar o seu dízimo, fazer o Pix do seu dízimo, ou trazer aqui na frente. Não se trata de um movimento humano, não se trata de uma entrega, de um pagamento, de um compromisso financeiro, porque senão seria como um boleto que você paga para a Copel e para a Sanepar ou para outra conta que você tenha fixa. A igreja não é uma despesa fixa. A obra do Senhor não é uma dívida acumulada. A generosidade, ela parte de uma entrega que a gente faz no nosso coração, da nossa vida, de tudo que nós somos, ao Senhor. E é por isso que falar de generosidade não pode ser falar sobre dinheiro, porque isso é muito pouco. Nós somos convidados a entregar tudo que nós somos e temos. E o dinheiro, naturalmente, vem. Porque se tudo que nós somos e temos é do Senhor, e é para o Senhor, e é para o serviço do reino de Deus, então é lógico que a gente vai entregar o dinheiro também. Mas é lógico que a gente vai entregar o nosso tempo. É lógico que a gente vai entregar as nossas ofertas. É lógico que nós vamos entregar a nossa família, os nossos filhos, para a obra do Senhor. Uma oportunidade tem batido a nossa porta, é muito preciosa. Recentemente nós estivemos lá em Guaraqueçaba e foi uma oportunidade de entregar mais do que dinheiro, mas levar um pouco da nossa vida também até eles. Essa oportunidade bate mais uma vez a nossa porta, onde o Grupo Expressão de Louvor está se organizando para voltar para lá, em agosto, se Deus permitir. Essa é uma oportunidade da gente vencer o nosso egoísmo e entregar mais do que o nosso dinheiro, mandar mais do que uma porção de roupas para lá, ou um Pix, ou alguns alimentos, mas mandar os nossos filhos, ou mesmo nós irmos até lá, para darmos de nós mesmos, primeiro ao Senhor e depois às pessoas. É egoísmo demais do nosso coração querer reter para nós mesmos. A gente precisa fazer além das nossas possibilidades. E não só aquilo que dá ou que é confortável.
A gente precisa se mover em passos maiores, na generosidade, dando a nossa vida diariamente ao Senhor. Na igreja e fora dela principalmente, afinal nós passamos mais tempo fora dela do que dentro dela, não é mesmo? Então o exercício da nossa generosidade não é só aqui, mas é muito mais lá. Aqui a gente dá para a gente mesmo, não é verdade? Aqui a gente devolve na nossa própria mão. Mas lá sim, a gente entrega sem saber se tem retorno. Lá fora, a gente não sabe se as pessoas vão fazer um favor de volta para a gente. A gente nem sequer sabe se o dinheiro vai ser bem usado, bem aproveitado. Mas não é sobre o que o outro vai fazer, mas é sobre o nosso compromisso com o Senhor. O que a gente está falando aqui é sobre exercício de verdadeira espiritualidade, também na generosidade. A gente precisa ser mais generoso. Ponto 2. A gente precisa ser mais generoso. O terceiro ponto é que nós precisamos ser mais generosos. E a gente continua olhando para o texto, daqueles que deram não só as suas coisas, os seus bens, o seu dinheiro, mas deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois à igreja necessitada. E aí parece que houve alguma situação ali em que Tito, que era o mensageiro de Paulo, que trazia notícias de Corinto para Paulo e levava a carta de Paulo aos Coríntios de volta, de que parece que talvez ele, movido pela igreja da Macedônia, tenha cutucado demais a igreja de Corinto. Tenha chacoalhado demais ela e falando, vocês não sabem o que eu vi lá. Eu fui na Macedônia e cada igreja que eu passava naquela região, eles tinham uma generosidade impressionante. Nós temos tão mais, a gente precisa fazer mais. Parece que Tito incomodou algumas pessoas. E Paulo então justifica Tito e fala, é por isso que nós exortamos Tito, para falar para vocês. Ele não está falando da cabeça dele não. Isso não é coisa da cabeça de Tito porque ele está desesperado por dinheiro. Isso é um ensino que ele tem recebido. E é o que ele tem testemunhado, que a generosidade faz, na verdade, as coisas se multiplicarem. O Senhor não põe coisas nas mãos daqueles que retêm. O Senhor enche as mãos daqueles que distribuem, porque Ele quer que chegue nas mãos certas. O coração generoso é o que prova de mais abundância, é o que vê mais riqueza diante dos seus olhos, porque ele está sempre disposto a dar. E o Senhor então enche as suas mãos, enche os seus bolsos, enche o seu coração, enche a sua mente, para que ele sempre tenha o que compartilhar. Porque ele sabe que ali não vai ficar detido, retido, parado, perdido, não é talento enterrado. Se você quer provar de riqueza verdadeira, abra suas mãos, mas antes abra o seu coração. Mas primeiro, se entregue ao Senhor, seja a primeira oferta viva no altar de Deus. E aí sim, o Senhor vai te habilitar a dar cada vez mais. Versículo 6 então fala a respeito de Tito, e Tito convida a igreja de Corinto a fazer uma parceria com a igreja da Macedônia. Parceria para realmente sustentar campos, lugares, pessoas, a suprir a obra de Deus com os bens. E Paulo faz uma provocação interessante no versículo 7. E ele diz assim, vocês em tudo manifestam abundância. Olha, quando eu penso numa igreja excelente, eu penso na igreja do Tarumã. Opa, Paulo falou que era de Corinto. Ele não conhecia a igreja do Tarumã. Mas se ele conhecesse, ele ia falar. Se tem uma igreja, quando eu penso em fazendo coisa boa, eu penso na igreja do Tarumã. Vocês são excelentes na fé, vocês são excelentes na palavra, vocês são excelentes no saber, vocês são dedicados, no amor que vocês têm por mim, pela minha obra. Mas eu quero ver vocês serem generosos também. Quero que vocês também sejam excelentes nessa graça. E assim como os macedônios, que vocês passem eles. Porque vocês passam todas as igrejas em tudo. Então que seja na generosidade também. Que vocês sejam destacados não só pelo saber, pela fé, pela palavra, pela dedicação, pelo amor, mas também pela generosidade. Paulo dá uma alfinetada sutil, mas muito profunda. E eu empresto a alfinetada dele para nós também. A nossa igreja é boa, não é verdade? Eu gosto daqui, você gosta daqui? Eu gosto daqui. A gente faz muita coisa boa, mas a gente precisa ser mais generoso também. Então se a gente é bom em tantas coisas e faz tantas coisas bonitas e é tão gostoso estar junto, que nós sejamos conhecidos pela nossa generosidade. Pela nossa disposição em servir com os nossos bens. Pela disposição de entregar tudo que nós somos sem
pensar duas vezes, sem reter nada, sem ficar pensando, mas isso eu gosto tanto, é tão meu, é tão a minha cara. Nada é a nossa cara, tudo é de Deus. Que a gente possa entregar nas mãos dele, para que ele faça bom uso aonde for necessário. E que nós sejamos excelentes na generosidade, na abundância, no compartilhar. Paulo fala que não quer dar uma ordem, no versículo 8, para que as pessoas já achassem que ele está falando de um valor específico. Olha, eu não quero aqui estabelecer um mandamento. A igreja de Corinto precisa contribuir com X valor para ser uma igreja generosa. Não, não é isso. Mas eu quero ver vocês provarem esse amor que vocês dizem que têm. Eu quero ver se ele é real, se ele é sincero, ou se ele é só da boca para fora. Ou se ele só aparece no slogan de vocês, ou se ele só é uma camiseta que vocês vestem, ou uma coisa que vocês cantam, mas não conseguem viver. Mas Paulo não fala isso desencorajando, bem pelo contrário, ele quer chacoalhar e provocar. Eu quero ver, eu tenho certeza que vocês não vão me deixar na mão, de que a generosidade vai brotar de vocês e o amor sincero vai ser revelado no meio de vocês. Porque quando eu olho para a igreja da Macedônia é isso que eu vejo, mas quando eu penso na igreja de Corinto eu penso, puxa, aquela igreja pode dar tanto mais, pode fazer tanto mais. Porque se essas da Macedônia, as igrejas da Macedônia em profunda pobreza fazem tanto, quando chegar essa notícia em Corinto, vai ser uma explosão de generosidade. Porque lá eles estão bem preparados. Eles não estão em escassez. Eles não estão em profunda pobreza. Está difícil sair o profunda pobreza, né? Eles estão em abundância. Agora é um momento que eles conseguem dar e dar com tranquilidade. Mas será que eles vão dar só o que está sobrando? Só o que bate com o orçamento? Ou será que eles são ousados o suficiente para dar muito mais? E aí ele vai no cerne da questão, no versículo 9. O mais importante. A verdadeira generosidade não parte de um cálculo matemático financeiro. A verdadeira generosidade parte do coração de Cristo, porque Ele mesmo é o maior exemplo de generosidade. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não conhecem? Ele é rico, ele sendo rico, se fez pobre por amor de cada um de nós, para que por meio da pobreza dele, nós fôssemos feitos ricos. Paulo está falando de dinheiro aqui? Está falando de muito mais do que o dinheiro pode comprar. A riqueza que Cristo compartilha conosco é muito além da financeira, mas por meio dessa riqueza, Ele também nos abençoa com bens materiais. E é por isso que nós somos convidados à generosidade, porque nós somos fruto da generosidade de Deus. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus, e a graça dele é favor imerecido, graciosa e gratuita. Para nós, não custa nada. Para ele custou a vida. Mas ele não reteve. Ele deu. Ele entregou tudo. Tudo que era necessário. Para que eu e você fôssemos alcançados pela salvação de Cristo Jesus. Por isso, para ser generoso, nós somos convidados a imitar a Cristo. E isso nos leva ao quarto ponto, que é: sejamos generosos. Sejamos generosos como Cristo. Cristo é o parâmetro da generosidade. Então a igreja do Tarumã, se ela quer ser mais generosa, ela precisa ser mais parecida com Jesus. Se ela quer ser mais generosa e fazer mais, ela precisa correr em direção a Cristo. E a gente precisa ser realmente pequenos cristos andando por aí constantemente. Porque é Ele que nos ensina, Ele é o caminho da generosidade. É na imitação de Cristo que nós vamos aprender a não só dar mais, mas a dar tudo. A não fazer um pouquinho mais, não só espremer aquilo que a gente ainda não deu, mas fazer tudo, tudo, tudo mesmo. Entregar tudo o que o Senhor pede a nós. No versículo 10 ele dá uma opinião e diz: convém que vocês façam isso. E ele fala algo interessante porque ele vem com um dado. Ele fala: olha, no ano passado, desde o ano passado vocês começaram a fazer esse movimento de generosidade. Vocês já estão nesse movimento, já começou.
E é tão engraçado, porque eu confesso que eu li esse texto, parecia que estava falando da gente. A gente já tem se movido em ser uma igreja doadora, não é verdade? Participamos, graças a Deus, da campanha pelo Rio Grande do Sul. Temos sido generosos com causas menores. E constantemente a Junta Diaconal lida com casos e pessoas que precisam de auxílio. Nós já começamos. Mas eu achei interessante porque Paulo ele separa e fala assim, vocês já estavam fazendo, mas agora vocês estão junto com o querer. Agora vocês têm vontade de fazer. Antes vocês estavam fazendo meio que pela obrigação, sabe? Para não passar vergonha. Indo no básico. Agora, Corinto, vocês já querem fazer isso também. Vocês têm vontade de fazer. Vocês estão começando a provar da voluntariedade. Ninguém pedindo para vocês fazerem, vocês fazem. Mas Paulo faz ainda um desafio ainda maior. Não só fazer e não só querer fazer, mas agora vocês precisam ajustar. Vocês precisam ajustar porque vocês precisam fazer de acordo com o que vocês têm. Vocês estão fazendo, agora vocês têm vontade de fazer, mas está totalmente desproporcional. Eu nem posso dizer que não são generosos em nada. Mas assim, são generosos no nível mais básico possível. É uma generosidade muito contida, tímida demais. Vocês têm medo de realmente se comprometer? Porque meia generosidade, na verdade, é generosidade nenhuma, não é verdade? É falsa generosidade. E é isso que Paulo fala para eles. Agora, terminem a obra que começaram, versículo 11. Assim como mostraram boa vontade no querer fazer, completem essa obra dando de acordo com o que vocês têm. Sejam generosos. Porque se há boa vontade, versículo 12, a oferta vai ser aceita conforme que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Paulo é muito esperto, né? Ele não deixou nenhuma ponta solta, porque quando alguém pode ouvir isso, principalmente aqueles que são mais dados aos dados matemáticos, mais preocupados com a vida financeira e mais programados nesse sentido, que é muito bom termos pessoas no nosso meio assim, podem olhar e falar, pastor, mas vamos manter as coisas seguras, não é verdade? Não podemos dar passos grandes demais. A gente precisa ser um pouco mais conservador naquilo que a gente está fazendo. Senão vai faltar para nós e para os outros, não vai ter para ninguém. Aí Paulo lança o versículo 12. Se tem boa vontade, a oferta vai ser feita de acordo com aquilo que vocês têm. Não estou falando para vocês exagerarem nada. O que eu estou falando é para vocês fazerem mais de acordo com aquilo que vocês já têm. E vocês têm muito a oferecer. E já que vocês já estão com vontade de fazer, então faz direito. Agora faz direito. Faz na proporção daquilo que Deus já deu na mão de vocês. Daquilo que vocês têm e não segundo o que não têm. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês fiquem sobrecarregados. Não estou falando para vocês se endividarem para ajudar os outros. Paulo é muito claro. Não estou falando de irresponsabilidade financeira, estou falando de generosidade. Para que haja igualdade. E para que vocês, nesse momento de abundância que provam, versículo 14, vocês possam suprir a necessidade da igreja necessitada, da própria Macedônia. E eles, na abundância que têm, e agora Paulo não está falando de dinheiro, mas o que a Macedônia tinha para oferecer para Corinto que Corinto não tinha? Um ensino de generosidade. Enquanto vocês ajudam ele naquilo que eles não têm, que é dinheiro e vocês têm, eles ensinam vocês naquilo que vocês não têm, que é generosidade. E aí sim, a igualdade é estabelecida. Quando a gente ajuda alguém, não é porque a gente acha eles coitados, pobrezinhos. Precisam de nós. Ainda bem que a gente tem dinheiro, senão o que eles iam fazer, não é mesmo? Não. É sabendo que no reino tudo é compartilhado. Nós vamos colocar nas mãos deles aquilo que é deles e eles vão colocar no nosso coração aquilo que nos falta. Quando a gente se dispõe a se doar por completo e a ser verdadeiramente generoso, que é o nosso último ponto, então o Senhor coloca no nosso coração aquilo que nos falta. O Senhor nos ensina as lições que nós não temos aprendido por causa da nossa falta de generosidade. Quando nós saímos do nosso lugar e vamos até o local de necessidade, lá nós aprendemos grandes coisas da parte do Senhor. Nós somos profundamente incomodados. E nós vemos então nascer a igualdade. Igualdade não como no comunismo, até porque o comunismo é uma pseudo-igualdade, não é verdade? Mas uma equidade, uma distribuição justa
um jeito de ajudar o outro para que ninguém passe necessidade. Ainda que uns tenham mais, outros menos condições, mas ninguém passa necessidade. Aquilo que é necessário, todos têm. E a generosidade, então, ela é em grandes porções em todos os corações. Porque a gente passa a ter as nossas coisas todas em comum. Paulo encerra essa fala dele a respeito da generosidade, citando Êxodo, lá no capítulo 16, versículo 18, quando Deus manda um maná, e ele diz assim: o maná vai cair todos os dias pela manhã, vai aparecer lá para vocês o alimento que vocês precisam, mas vocês não devem colher mais do que o necessário, para um dia, porque no dia seguinte vai vir mais. Era um exercício de confiança. Alguns colhiam mais, achando que podia guardar. Falaram, isso aqui é muito gostoso, melhor eu guardar, porque no deserto vai que falta. E desobedeceram ao Senhor e amanheceram com a sua comida podre. Mas aqueles que obedeceram, todos os dias podiam colher do maná novamente, nunca faltava. E o Senhor estabelece um parâmetro a partir de uma medida da época que se chamava gomer, e cada um podia recolher um gomer, que era uma porção lá, não vem ao caso. E dentro desse gomer, tinha gente que pegava 0,5 gomer, tinha gente que pegava 0,7 gomer, tinha gente que pegava 0,2 gomer, porque uma família era maior, outra menor. E o texto fala, quem recolheu muito, não teve demais. E o que recolheu pouco, não sentiu falta de nada. A generosidade é sobre isso. É sobre ter aquilo que é necessário, na confiança de que o Senhor manda o sustento todos os dias. Não é o meu e o seu trabalho que está sustentando a nossa casa. É o Rei do Universo que sustenta as nossas famílias e os nossos lares. E é por isso que a gente não deve ter as mãos fechadas, mas sempre aberta e disposta a compartilhar, não só do dinheiro, mas de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Conclusão? Sejam generosos. Que o Senhor nos ensine a verdadeira generosidade na imitação de Cristo Jesus, para que, provando da abundância ou da escassez, o nosso coração seja sempre generoso no Senhor. Amém? Convidar você a fechar os seus olhos e nós orarmos ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude a sermos verdadeiramente generosos, segundo a sua ordem, segundo o seu ensino. Pai querido, obrigado pela igreja da Macedônia que nos ensinou nessa noite. Uma igreja que é lá do passado, que talvez hoje não tenha nem resquício dela. Mas, Pai, os ensinos ficaram. E o ensino que elas receberam vem da parte do Senhor, por isso que eles não morrem. Não é a igreja da Macedônia que nos ensina simplesmente, mas é o próprio Cristo. Eles imitaram o Senhor Jesus, o evangelho que eles conheceram impactou eles de tal forma que eles não viram outra possibilidade, a não ser a possibilidade de ser igual a Cristo, e sendo igual a Cristo, serem generosos. Nós queremos imitar o Senhor Jesus nisso também, Pai. Temos sido excelentes em tantas coisas, temos sido bons em tantas vertentes, frentes, mas queremos dar, doar, contribuir, participar, não só com aquilo que a gente tem, mas na medida da proporção daquilo que a gente tem e com tudo que a gente tem. Perdão, Senhor, porque temos retido as nossas mãos. Perdão, Senhor, porque muitas vezes somos tímidos no dar. Individualmente, como família, mas também como igreja. Podemos fazer mais, ó Pai, queremos fazer mais. Que possamos entregar os nossos bens na mão do Senhor. Que possamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Que possamos entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Que possamos entregar o nosso trabalho nas mãos do Senhor. Que possamos entregar o nosso descanso, o nosso lazer na mão do Senhor e até o descansarmos, façamos isso para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, toma conta do nosso ser para que nós possamos nos entregar primeiro a Cristo e entregues a Cristo, possamos também nos doar uns aos outros. Cuidando sim daqueles que são de dentro da fé, de casa, mas também cuidando daqueles que ainda não fazem parte do aprisco de Deus. Pai querido, move o nosso coração a verdadeira generosidade. Aquela que incomoda, aquela que nos custa algo. Não queremos oferecer nada que não tenha nos custado alguma coisa, ó Pai. Queremos ser generosos verdadeiramente. Não queremos dar os restos, ó Pai, perdão pelos restos que temos entregado. Não queremos dar as migalhas que caem da mesa, mas queremos oferecer o pão completo. Obrigado, Senhor, por esse desafio que o Senhor nos dá nessa noite.
que mexe não com os nossos bolsos, mas com o nosso coração, que nos incomoda não a sermos simplesmente pessoas que fazem mais transferências financeiras ou compras para as pessoas que precisam, mas que nos faz sermos mais parecidos com Jesus. E é isso que nós ansiamos mais, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Convido você a se colocar em pé. Nós vamos receber a bênção e depois cantar o amém, terminando esse tempo de culto. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Que a generosidade ensinada por Cristo Jesus seja presente no nosso coração, hoje e sempre. Amém. Amém.